também avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Boa noite, programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Aproveitar também hoje para desejar um parabéns, um feliz Dia dos Professores a todos os mestres que comemoram hoje, então, dia 15, né? Mais uma vez aí o Dia do Professor. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Estamos aqui com o entrevistado, né? Wilson Vilas Boas. E nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação, né? Wilson, boa noite, né? Que já é, boa noite, Liana. Já é o horário. Boa noite. Me diz um pouquinho da sua vida. Você nasceu em 16 de novembro de 63, está com quantos anos? Eu tô com 58 anos de idade. 58 anos, é casado? Casado com uma paranaense de Santa Isabel de Ivaí. E você mora atualmente nas Casas Popular. Há quanto tempo você mora lá? Há 32 anos. Então, pela sua trajetória política, eu fui lá fazer uma pesquisa, você foi eleito pelo PP em 2012, numa bancada que defendia, basicamente, era uma bancada do Eduardo Ambar, né? Em 2016, você já tinha a intenção de se candidatar a prefeito, mas saiu como vice do Vinícius. Nesse período, você estava no PTN e saiu na coligação PTN e PPS. E agora você disputa a prefeitura de Águas de Lindóia pelo Podemos. Me conta um pouquinho de toda essa sua trajetória para chegar nessa proposta que você está fazendo agora para a população de Águas de Lindóia. Eliana, eu tenho 58 anos de idade, sou casado com uma paranaense e nós temos as mesmas dificuldades que a nossa população de Águas de Lindóia passa. Eu fui vereador de 2012 a 2016, mas era um trabalho limitado na Câmara Municipal. A gente dependia dos 11 parlamentares para fazer uma votação de um projeto para a nossa população de Águas de Lindóia. E isso foi despertando uma vontade de ser candidato a prefeito de Águas de Lindóia. Eu vou te contar uma pequena história para você aqui. Uma vez eu precisei do posto de saúde e eu fui no posto de saúde lá do bairro onde eu moro, das Casas Popular. Pessoas que chegavam 4 horas da manhã ficavam na fila de pé para o lado de fora do posto de saúde para esperar até as 8 horas para o posto abrir para ver se ia conseguir vaga a passar para o médico. Eu acho que isso é inadmissível, não pode. Isso me despertou a ser candidato a prefeito pela nossa população de Águas de Lindóia. Então, obrigada. Então, Wilson, e aí a gente analisou o seu plano de governo e gostaríamos muito que você comentasse quais são os pontos principais desse plano de governo que você acredita, está aí em mãos até, né? Que você acredita que vai fazer uma mudança ou que vai cativar a população em função das suas propostas. Olha, um dos grandes projetos do nosso plano de governo, que é, além do turismo, igualdade para todos, é na saúde. Nós vamos investir muito na saúde. A saúde não é 99%, a saúde é 100%, Eliana. Sim, 100%. Eu vi aqui. Michel quer fazer um...
Bom, eu gostaria de saber por que, Wilsinho, você decidiu disputar essa eleição para prefeito. Devido às necessidades da nossa população, em qual eu estou dizendo para você, a saúde está precária em Águas de Lindóia. Nós precisamos tomar algumas decisões. Como que você analisa a sua atuação quando foi vereador? Olha, quem pode dar a melhor resposta para vocês é a população de Águas de Lindóia. Eu fui avaliado por eles. Avaliar a mim mesmo seria injusto, seria uma coisa meio hipócrita de minha parte, sabe? Quem tem que me valorizar é a população de Águas de Lindóia. Certo, então vamos colocar, quando você foi vereador, alguma proposta que você lançou, alguma lei que você criou, propostas suas que beneficiou a população de Águas de Lindóia? Olha, para o meu bairro, lá nas Casas Popular, aonde a nossa população de Águas de Lindóia não sequer investiu um centavo, e sim foi o conjunto a Maria Andrade, aonde a gente fez uma praça, aonde era um local que era mato, tinha bichos perigosos, escorpião, perigoso pegar uma criança, até mesmo um adulto. Então a gente, com conversa com os condôminos, a gente teve o auxílio ao custo daquela praça, sem a nossa população, sem a prefeitura investir um centavo. Os próprios condôminos ou os próprios moradores do Termas Regional investiu nessa praça lá, que está lá hoje servindo as casas popular e a toda a população de Águas de Lindóia. Wilsinho, vamos começar então a falar sobre o seu plano de governo, né? Você já acabou de falar que a saúde é um dos principais, vai ser o carro-chefe da sua administração, e com certeza não é 99%, é 100%. Então, uma das coisas que você coloca no seu programa é a questão do remédio, né? Então, como você vai conseguir colocar o remédio em todos os postos de saúde, como você coloca, e farmacêuticos em todos os postos? Além disso, criar os estoques, porque você diz o seguinte: remédio para todos. Como que isso vai ser possível? Né? Tem algum convênio com a FUP, com o Estado de São Paulo? Porque a gente está vendo que está tendo uma readministração do governo do Estado em função de tirar alguma dessas empresas concessionárias que até trabalhavam nessa questão dos remédios. Como que você pensou isso? Eliana, o dever de um executivo é buscar recursos, e o dever de um executivo é cumprir com a necessidade da população de Águas de Lindóia. Buscar remédio, nós vamos. O dever de um executivo é colocar os remédios na prateleira das farmácias populares. O remédio de baixo custo, a gente tem que ter nas farmácias populares, não pode faltar. E o remédio de alto custo, Eliana, quando acontece que você passa por um médico, o médico, quando conduz aquele remédio ao enfermo, que é um remédio de alto custo, é o remédio que ele mais precisa, é o remédio que ele está necessitando, a doença é mais grave, nós temos que buscar esse recurso, nós não podemos ficar parados, e a prefeitura tem condições de bancar, Eliana. Então, uma das situações que a gente vê hoje em dia é a judicialização desses pedidos, através da promotoria, em função da falta de verba, ou até da aquisição desses remédios, que são remédios, alguns deles bem complexos. Como que isso pode ser feito? Você já deu uma estudada no orçamento? Como que é? Esse não que às vezes é dito é um não real, ou é um não como que está acontecendo? Vale lembrar também que muitos remédios são de responsabilidade do governo do Estado. Você pretende bancar também esses remédios que seriam função do governo do Estado? Quando o remédio vem do governo do Estado, o que você tem que ter? Boas parcerias, bons contatos, valorizar aqueles deputados estadual, valorizar o deputado federal. Você, quando ele manda uma verba para a cidade, você saber agradecer, você saber precisar quando você precisa de um deputado federal, precisar de um deputado estadual, a qual ele manda verba para a nossa cidade, o executivo tem que mais agradecer, para que venha mais. Nós temos bom contato lá fora. Quais são os deputados hoje que te apoiam, que apoiam a sua bancada, né? Ou tem qual bancada hoje na Assembleia Legislativa, ou isso não é partidário, e sim de uma questão de relacionamento?
Não, você tem que ter um bom relacionamento. Hoje, eu estive ontem em São Paulo, vim de São Paulo ontem, estive com o Márcio da Farmácia, onde ele prometeu nos ajudar a população de Águas de Lindóia. Ele não só vai ajudar Águas de Lindóia, como ele vem ajudando todo o estado de São Paulo. Eu vou te contar mais uma coisa para você. Meses atrás, a nossa prefeitura não tinha dinheiro para pagar os laboratórios. Ele fiz uma ligação para a deputada federal Renata Abreu, ela mandou R$100 mil da noite para o dia, para Águas de Lindóia, enquanto a bancária foi depositada, e o prefeito sequer agradeceu a deputada federal Renata Abreu. Através de uma emenda. De uma emenda parlamentar? Isso, de uma emenda. Ah, sim, mas para um caso pontual como esse ou para algum? Não, para um caso pontual foi apenas um telefonema, não fiz nem emenda, apenas um telefonema. Ah, sim. Então, e falando aí em laboratório, uma das questões, e até me confundia na hora de falar dos remédios, é o seguinte: laboratório. Como criar um laboratório? A demanda de exames, ela é pertinente à criação de um laboratório municipal, sendo que nós temos convênios com o AME, com o Conisca, e nós temos alguns laboratórios credenciados até pelo governo do estado, Unicamp e outras coisas. Como que é? Você fez pesquisa para fazer essa proposta de laboratório municipal? Vai ser um lucro para o município? Como que vai ser? Quando você faz essa pergunta de laboratório, se a gente criar o próprio laboratório dentro de um posto de saúde... E para quais exames, né? Para dentro de um posto de saúde, Eliana, sai muito mais barato, sai muito mais rápido. Quando o enfermo tem uma infecção, essa infecção tem que ser dominada rapidamente. O que a prefeitura está fazendo com a nossa população, a saúde fazendo com a nossa população de Águas de Lindóia, está fazendo uma roda gigante. Você vai até um posto de saúde, ou você vai até o hospital. O hospital, o médico te dá o remédio. Ele fala para você, procura o seu posto de saúde do seu bairro. Você vai até o posto de saúde. O posto de saúde, o médico te encaminha você. Você não sabe qual é o destino. Se vai até Amparo, se vai até Atibaia, se vai até a Unicamp ou se vai até Jundiaí. São vários locais. E nesses vários locais que eles vão fazer, vamos supor que até Jundiaí ele vai fazer um exame de ultrassom. Um exemplo, até Jundiaí. Eu acredito que até Jundiaí, ir e volta, vai dar 300 quilômetros. No carro mais barato, que a prefeitura terceiriza a saúde hoje. No carro mais barato, essa viagem vai custar R$600. Vamos fazer que esse enfermo vai fazer o ultrassom em Águas de Lindóia, particular. Particular, ele vai pagar de R$300 a R$350. No nosso plano de governo, ele vai fazer dentro do posto de saúde e o bem mais rápido do que ele necessita. Então, mas tem caso de, por exemplo, nós temos um exemplo aqui de Monte Sião, que é uma questão até polêmica, que é do mamógrafo, e que a prefeitura costuma falar, rebater, que o custo de manter o mamógrafo em funcionamento, junto com o profissional e junto com a manutenção, é mais caro do que a demanda de pedidos. Então, assim, por isso que eu estou querendo. Tem alguma pesquisa no seu grupo de trabalho para que isso seja proposto? Tem sim. Na pesquisa sai muito mais barato, muito mais em conta. Além da gente prevenir, eu não sei se o câncer de mama, eu não sei se é o terceiro ou é o quarto que mais mata no nosso Brasil. Então nós temos que tomar providência. A saúde, eu sempre digo para você, não se gasta 99%, tem que se gastar 100%, tem que fazer a saúde funcionar. A nossa população não merece passar por isso. Então a mamografia, nós vamos prevenir que a mulher seja respeitada e que o câncer de mama, sendo o terceiro ou quarto que mais mata no nosso Brasil, o executivo não pode ficar sentado na cadeira, ele tem que tomar decisões. Se for preciso buscar recursos, a gente vai para Brasília, vai para São Paulo, aonde for preciso. O executivo tem que fazer isso, Eliana. Tem aqui uma novidade no seu plano de governo, que é o programa Criança Feliz. Me explica um pouquinho mais. Criança Feliz, Eliana, Criança Feliz, esse plano de governo, eu acho que veio para dar igualdade para todos. O projeto Criança Feliz, a gente vai fazer o centro esportivo. O centro esportivo é dar o direito da criança praticar qualquer modalidade que ele tenha direito. Dar o direito de ele se estudar em qualquer modalidade. Não, o programa Criança Feliz, você diz que é implantar consultórios médicos, odontológicos nas escolas para as crianças e jovens então terem uma vida saudável, eu não entendi a sua pergunta. Me desculpe, eu não entendi a sua pergunta. Esse programa que eu queria saber, porque é na área de saúde ainda. Criança Feliz.
feliz, criança feliz, é você dar uma boa alimentação para ele estudar. Que ele sendo bem alimentado, Eliana, o estudo dele, ele vai aprender mais categórico, ele vai ser mais apto a aprendizagem dele. Então nós precisamos investir na boa alimentação dentro da escola, Eliana. Wilson, no programa, né, diz que você pretende dar saúde bucal para as crianças dentro desse programa Criança Feliz. Eu gostaria de saber como funcionaria, então, dentro das escolas, esse trabalho, né, de saúde bucal. Seria, por exemplo, profissionais da área de odontologia dentro das escolas, e como funcionaria? Seria semanalmente? Como que você pensa? Nós vamos ter uma sala apropriada para isso dentro das escolas. Gabinete odontológico. Odontológico. Nós vamos ter uma sala apropriada para isso. A gente às vezes erra no pronunciamento de algumas palavras devido ao plano de governo. A gente colocou nesse plano de governo situações que favorecem a nossa população de Águas de Lindóia, né, e principalmente as nossas crianças. Quando a saúde bucal, a gente vai, às vezes, precisar, dentro do nosso odontológico, muitas vezes leva 3, 4, 5 meses para fazer um tratamento de uma obturação. Isso não pode acontecer, justamente com as nossas crianças. Representar, as nossas crianças têm que ter dentes saudáveis, porque não podemos deixar de passar de 2, 3, 4 meses. Você pode perguntar à nossa população, quando você procura um odontológico tratado pela prefeitura, quando a prefeitura banca, sempre não tem vagas. Levando isso para dentro da escola, eu tenho a certeza absoluta que vai dar melhor. Físico nas escolas. E outra questão, né? Pelo ECA, nenhum profissional pode atender a criança sem um acompanhamento, né? Não, mas vai Isso não criaria certo atrito? Não vai criar certo atrito. Nós vamos aprender a trabalhar melhor para nossas crianças. O que nós precisamos fazer é tomar atitude, Eliana. Atitude é a coisa melhor que ser tomada. Não existe meio termo. Nós temos que ter responsabilidade, seja ela a criança do pobre, seja ela a criança do rico. É desse jeito que temos que trabalhar pela nossa população de Águas de Lindóia. Certo. Ainda dentro do seu plano de saúde, você cita a necessidade de uma casa de apoio em Barretos. Como funcionaria essa casa de apoio? Olha, você está me dando a oportunidade de responder naquilo que a população nossa mais sofre. Imagine você saindo daqui para Barretos para fazer uma cirurgia, ou até mesmo para tomar um remédio forte, rodando 300 a 350 quilômetros, depois na volta, dando 700 quilômetros, ou você tomando um remédio forte, ou você fazendo uma cirurgia. Então, o que nós vamos fazer? Ter uma casa de apoio lá em Barretos, para as pessoas que vão daqui para lá e que precisam desse tratamento, eles vão ter uma casa para se descansar, bancado pela prefeitura aqui de Águas de Lindóia. A prefeitura tem condições de fazer isso. O programa Eleições 2020 é um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Apoio, né? Nós temos aí os nossos parceiros, a Dinamize, farmácia de manipulação, na rua Abílio Zucato, em Monte Sião. O Colégio Monte Sionense, 25 anos, grandes histórias começam aqui. E o supermercado Chimodinha, na rua Presidente Tancredo Neves, em Monte Sião, onde seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, Jornal Tribuna das Águas. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021.
Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. E hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito pelo Podemos, Wilsinho Vilas Boas. Perguntas, Eliane? Sim, nós estávamos falando sobre saúde. Alguma coisa mais sobre saúde? Eu queria falar um pouquinho mais da saúde, Eliana. Queria só concluir algumas coisas que a prefeitura não precisa tirar um centavo do bolso e melhorar a vida dos enfermos lá nas casas populares e em todos os postos de saúde aqui da nossa cidade de Águas de Lindóia. Eu gostaria de dizer que lá nas casas populares, ou no bairro Bela Vista, bairro dos Francos, até mesmo aqui em Águas de Lindóia. Nossos postos de saúde vai continuar abrindo das 8 horas da manhã, só que nós vamos mudar o horário. Ele vai fechar às 22 horas e vai atender a nossa população até às 22 horas. E vou deslocar 2 ambulâncias para cada posto de saúde. E vou te explicar por quê. Imagine lá da popular, uma pessoa sem infartado. A ambulância tem que sair aqui do SAMU, da saída da cidade, até que ela vai socorrer a pessoa lá nas casas populares, socorrer o enfermo lá na casa popular. Ela vai levar de 10 a 15 minutos para chegar até as casas populares. A gente deixando duas ambulâncias 24 horas nas casas populares ou em cada posto da nossa cidade, né, posto de saúde da nossa cidade, ela não vai gastar tempo nenhum. E uma pessoa sofrendo um infarto, eu não sou especialista nisso, mas quando passou de 7 minutos, ele começa a entrar em óbito. Então, se a ambulância estiver lá nas casas populares, ela vai evitar esses 15 minutos e vai estar no local, vai atender a pessoa. A chance da pessoa sobreviver de volta é de 100%. Também vamos comprar 2 ambulâncias UTI para nossa cidade de Águas de Lindóia. Aproveitando a sua manifestação, eu fico preocupada, é o seguinte, você aqui também coloca, e a gente já vai finalizar o bloco sobre saúde com isso, um aumento salarial para o pessoal da saúde, e você coloca essas ações que têm custo, né? Você aumentar o horário de atendimento, com certeza você vai ter que ter 2 equipes ou mais e vai afetar. E nós sabemos que a prefeitura e a maioria das prefeituras do Brasil estão assim na lei de responsabilidade fiscal, muito complicado de se cumprir um cronograma, porque a partir do momento em que a municipalização de alguns setores acabou engessando a máquina pública. Me diz, de onde você vai tirar esse valor para poder fazer essas mudanças? A prefeitura gasta mal, Eliana. A prefeitura gasta mal. Ela gasta desorganizado. Se você vê hoje as situações de algumas obras que a prefeitura faz, eu tenho que puxar nesse assunto para poder fazer, para onde a gente vai arrancar dinheiro. Toda a população de Águas de Lindóia acompanhou a pavimentação da Rua São Paulo. Viram que a Rua São Paulo foi pavimentada numa largura. Dias depois, foi cortado o próprio material que foi colocado, que custou dinheiro para a nossa população, e foi jogado fora. Não é desse jeito que administra. Administrar, você tem que usar cada centavo e empregar cada centavo bem empregado. Então é desse jeito que nós vamos administrar. Hoje, se você vê, dentro da prefeitura, onde não precisa muito dessa mão de obra, tem muita gente lá dentro. Então, na onde você precisa, que é a saúde, que é valorizar os profissionais da saúde, você está com dificuldade, porque você gasta mal lá dentro. Nós vamos cortar muitos empregos lá dentro e vamos fortalecer a saúde na onde realmente precisa. É daí que vai sair o dinheiro, Eliana.
Agora eu gostaria de saber a respeito da saúde animal. Você cita no seu plano de governo construir um canil para os animais. Eu já conversei com muitos especialistas que dizem, quando a gente constrói um canil, além de atrair animais de outras cidades que acabam sendo depositados na cidade onde tem um canil, ainda tem a situação da lotação do canil. Quando o canil fica superlotado, o que fazer com os animais? Essa é a proposta? Por que vale a pena construir um canil? Olha, deixa eu dizer para você, se o ser humano não tiver respeito pelos animais, o que mais que vamos falar? Se os animais hoje, você pode pegar um animalzinho, bater nele o dia inteiro, deixar ele sem comida o dia inteiro. A hora que você abrir a porta e ele for para, você abrir a porta que ele te vê, ele vai vir te lamber, te beijar. E se você não dá uma assistência ao animal, isso é criminoso de nossa parte. Nós temos que dar sustentação aos animais. Nós vamos criar sim um posto de saúde e vamos fazer bancado pela prefeitura. Quando você diz que é um canil animal, não é um canil. Nós vamos dar proteção aos animais. E aquele animal, imagine você ver um animal na rua com a patinha quebrada, pedindo socorro. Imagine você vendo um animal na rua com uma bicheira no pescoço sendo comido vivo e você não puder dar sustentação. É um trabalho do executivo. Ele tem que colocar pessoas responsáveis que tenham responsabilidade não só com os animais, com toda a nossa população de Águas de Lindóia. A prefeitura vai bancar e vai fazer isso e depois faz a doação desses animais. Agora, aquele que você disse que traz o animal e solta para outra cidade, nós temos que fiscalizar e punir esses irresponsáveis. E possível tocar até na cadeia, porque não se faz isso. E o que fazer com aquele animal que vai para o canil, mas também não consegue ninguém que queira adotá-lo? Ah, sim. Você pode ter certeza que qualquer ser humano quer um animal. Você pode ter certeza que muito cidadão água-lindoense vai adotar um animal. Pode ter certeza disso. Eu mesmo sou fã dos animais e eu tenho certeza que toda a nossa população de Águas de Lindóia é fã dos animais. Meu senhor, a questão agora é turismo. Turismo, você diz aqui, da criação de um calendário de turismo, de eventos, né? Se eu não me engano, já tem na cidade um calendário de eventos. É uma criação ou é uma maior divulgação? Olha, o turismo em Águas de Lindóia, se você me falar para mim que o turismo está resolvido, tem uma criação de turismo, eu não sei por que a nossa população, os nossos comerciantes, os nossos hoteleiros vêm reclamando de turismo há tanto tempo. Se tivesse tudo certo, eles não vinham reclamando. Nós temos que tomar a decisão. Nós temos que embelezar a nossa cidade. E a cidade nossa não está preparada para o turismo. Não adianta a gente aqui falar alguma coisa que o turismo, a nossa cidade está preparada para o turismo, porque não está. Você fala em novos eventos no plano de governo. Que novos eventos poderiam ser? Novos eventos, nós temos que buscar novos eventos, mas sim preparar a cidade primeiro para novos eventos. Qual preparação é necessária? Porque nós temos assim alguns pontos sendo restaurados, né? Como até você coloca aqui o balneário, tá em obras agora. Então é o seguinte, o que precisa ser feito? Você teria uma obra de continuidade do que está sendo feito ou como que você agiria? Olha, se você falar para mim como eu vou preparar Águas de Lindóia para receber o turismo em Águas de Lindóia, eu acho que já é de sabedoria de toda a população de Águas de Lindóia, que é a água. A água é o patrimônio, a água é o maior tesouro da nossa população e de toda a nossa região do estado de São Paulo. E de todo o mundo, porque a nossa água é a segunda melhor água do mundo. Então nós temos que proteger a nossa água. Você cita também, né, que a divulgação deve acontecer com no mínimo 2 meses de antecedência. Como fazer a licitação com esse tempo necessário, né, e como divulgar, onde divulgar e como? Se você me perguntasse para mim assim, Wilson, eu vou trazer um evento para a cidade, vamos trazer o cavalo machador para a cidade de Águas de Lindóia. Se eu for trazer esse evento para Águas de Lindóia e não vou divulgar, para que eu vou trazer o evento? Não existe. Então eu tenho que divulgar com antecedência. Esse é de obrigação. Eu tenho que divulgar para que toda a nossa cidade do interior participe desse evento na nossa cidade de Águas de Lindóia. É a divulgação que promove as necessidades que os nossos comerciantes precisam. É gente, é o turismo, é o turista. Como fazer essa divulgação, Wilson? Como você pretenderia fazer a divulgação?
A divulgação, a gente tem... Você fala da licitação para divulgação, é isso? Não, eu digo, por exemplo, uma estratégia de marketing. Onde você vai divulgar, como você pensa em divulgar a cidade? Então, a gente vai divulgar pelas rádios. A rádio, a gente vai divulgar na rádio, nos jornais, a gente vai divulgar em todo quantos locais que leva a mensagem nas redes sociais. A gente tem que fazer isso. Redes sociais hoje, ela vai para o mundo inteiro. Então, não tem... Essa pergunta sua, ela é uma Outra pergunta... coisa, Wilson, nós temos aqui um prefeito candidato à reeleição que tem uma certa bom relacionamento ou até parentesco com o pessoal da hotelaria. Você tem um outro candidato que também vem da hotelaria. Qual é o seu relacionamento com a rede hoteleira, com os empresários desse setor hoteleiro e comercial? Se tem alguma atividade que você já pensa em desenvolver? Já fez alguma reunião temática com esses grupos? Como que está a sua agenda nesse sentido? Olha, Eliana, primeiro que ninguém governa sozinho. Primeiro que a gente governa em participação com todos, Água Lindoense. O Wilsinho não vai governar sozinho. Nós temos certeza absoluta que quem quer governar sozinho, acontece o que está acontecendo com a nossa cidade de Águas de Lindóia. Governante governa com a participação de todos. Pode ter certeza disso. A gente vai ter bom relacionamento, sim, e com todo cidadão Água Lindoense. Eu fiquei curioso com essa proposta, né, de se fazer um evento, promover encontro de jornalistas mensais. Como que seria isso? Até gostei da ideia. Olha, como que esses jornalistas... Nós, jornalistas, agradecemos. Olha, você sabe que jornalista tem que ser respeitado. São eles que levam hoje o progresso do nosso Brasil. São eles que fazem as perguntas, são eles que são estudados para isso, têm boa resposta, nos ensina muita coisa. Jornalista é de grande importância, eles trocam experiência. Imagine você fazer um encontro de jornalista em Águas de Lindóia, jornalista de toda a cidade do interior, até de outros países, vindo participar, e daí ele sai com a imagem da nossa cidade. O que ele vai levar fora da nossa cidade? A imagem da nossa água, que é a segunda melhor água do mundo. Eles fazem esse transporte gratuito para você. É só você fazer o encontro deles em Águas de Lindóia. Todos eles serão bem-vindos em Águas de Lindóia e vão encontrar, eu tenho certeza, Eliana e também você nesse encontro do jornalista em Águas de Lindóia. Esse é plano de governo. Plano de governo, igualdade para todos. Mas seria, por exemplo, congressos? Congresso, com certeza. Tá certo. Outro item que chama atenção aqui no seu plano de governo, né, é sobre o retorno da Guarda Mirim, né? A gente já está indo mais para a área da educação ou do profissionalismo. Como que você vai fazer isso, sendo que nós passamos por um processo e tivemos administrações anteriores que tiveram uma dificuldade imensa, sofreram processos judiciais por causa da questão do estatuto do ECA e a questão da profissionalização. Como fazer a guarda Mirim funcionar de forma legal? Esse é o grande desafio, porque, claro, é no contraturno, claro que se profissionaliza. Qual é o segredo? Como que funciona isso? Eliana, quando se administra mal, com certeza leva a processo. Quando administra bem, com certeza vai tudo bem. A Guarda Mirim é o direito da criança, é resgatar a Guarda Mirim de volta e valorizar os nossos jovens. Os nossos jovens não podem ficar na rua. Nós vamos treinar os nossos jovens para o primeiro emprego. Imagine ele com 16 anos, ele tendo um primeiro emprego numa data festiva da família dele, seja da mãe, seja do pai, seja do seu irmãozinho. Ele já tem um dinheirinho para comprar um bolo de aniversário, ou para comprar um presente para sua mãe, ou para comprar um presente até para ele mesmo. Wilson, mas como fazer isso de forma legal num país que o desemprego está aumentando e como fazer isso? Através de uma ONG, através de uma organização social? Como que isso se processa, sendo que a prefeitura ela é responsável apenas pelo ensino fundamental? Eu acrescentaria também, de onde viriam os recursos? O recurso vem do governo. O governo abastece, o governo incentiva você a tirar a criança da rua. O governo jamais ele empurra a criança para a rua. O governo hoje está desesperado para tirar a criança da rua. Se você querer fazer, você faz. Você não pode ficar parado. A prefeitura hoje tem mais, acho que de
15 advogados lá dentro. Eles têm que trabalhar, eles têm que ver na onde está o erro. Eles estão pagos pela população para trabalhar e dar o respaldo que a nossa população precisa. Eles não podem ficar sentados na cadeira e deixar que um processo corra em liberdade. E são para isso que eles são pagos. Nós vamos sim resgatar a Guarda Mirim, nós vamos ver o que precisa ser feito e vamos fazer no nosso governo. Pode ter certeza, Lina, é compromisso e responsabilidade, não só com as nossas crianças, com toda a população de Águas de Lindóia. Mas para a educação você fala assim, dar todos os respaldos para os professores. Como isso, quais são os projetos para dar esse respaldo? Porque quando a gente fala no todo, é assim, é muito abrangente. Como isso? Olha, Ana, a educação, tudo que eu sei hoje e aprendi na minha vida, eu devo aos professores. Eu acho que o trabalho de um executivo é escutar os professores. Eu acho que não tem nada mais se você valorizar essa área. O investimento na educação é um dos melhores investimentos que tem para a nossa população de Águas de Lindóia. Educação não se mede esforço. Educação, se você escutar os professores hoje, o que ele vai reivindicar? Você tem que escutar. O executivo tem que escutar. O executivo não pode ser ditador e nem perseguidor a essa categoria. Nós vamos valorizar cada professor e vamos dar os direitos a eles, que eles criem o diretor entre eles ali. Eles escolhe 3, vai à votação e o diretor sai entre eles. Seria, então, uma administração das unidades escolares através de uma democracia entre o corpo de docentes e a gestão, né? Isso, nós vamos valorizar o professor, nós vamos acatar o que eles necessitam. Precisa de mais sala de aula? Vamos fazer. Precisa de mais professores? Vamos contratar. Nós vamos dar a ele um piso salarial e um plano de carreira aos professores, que eles merecem. São eles que são responsáveis por a educação, não só da nossa cidade, do nosso país, do nosso país que precisa e necessita desses professores. No caso das eleições diretas, então, no caso para diretores de escola, isso é necessário uma lei. Você já foi vereador, a cidade já tem essa lei, já é possível ou seria necessário passar pelo legislativo para que seja aprovada essa lei? Olha, quando você manda uma lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal Legislativo não aprova, você pode deletar essa lei você mesmo. E se a Câmara não aprovar, eu aprovo eu mesmo. Que precisa ser feito. Não tem o que fazer. Ou nós valorizamos os professores, ou nós vamos levar a educação a zero. Então o professor tem que ser valorizado. Eu quero voltar a minha resposta aqui. Eu só tenho que agradecer aos professores. Nós todos temos que agradecer e dar os parabéns pelo dia de hoje, que é o dia deles, né? No meu governo, eu vou valorizar muito mais os professores, pode ter certeza disso. As creches, você cita, né, que pretende ter uma creche que funcione também aos sábados e domingos. Como fazer e onde poderia ser essa creche? Se a nossa cidade hoje é uma cidade turística e é uma cidade dos hoteleiros, que depende do turista, normalmente os pais trabalham em sábado, domingo e feriado. Se você não criar uma creche hoje ao sábado, domingo e feriado, você está botando esse pai para fora do serviço. Então, ou você cria essa creche, ou você deixa o pai e a mãe desempregados. Então você é obrigado a criar essa creche. A cidade nossa necessita dessa creche em finais de semana e em feriado. E nós vamos fazer uma creche central. Senhor, fazer uma pergunta assim meio a queima-roupa para você, me veio aqui. Você é um apoiador direto das políticas públicas do governo Bolsonaro, não é? Sim, atual presidente tem alguma influência. E todo esse governo, ele bate em cima das regalias que teve com as questões de atendimento público. E você engessa o governo, de certa forma, ao dizer que nós vamos fazer, nós vamos comprar, nós vamos melhorar. E eu não vi você falando sobre parceria com empresa privada, porque para mim, aqui, o seu plano todo é baseado em o governo e o Estado em beneficiar todas essas melhorias. Como que fica isso? Como que isso acontece? Vai ter parceria com empresa privada? Como funciona isso? Olha, Eliana, a prefeitura hoje, se ela faz alguma coisa, quem paga é a população. Nós vamos buscar, sim, apoio dessas empresas privadas, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que a hora que as empresas
estão vendo que o dinheiro está sendo bem investido e não está sendo jogado fora, como foi jogado fora, debaixo dos olhos da nossa população. Como essa parceria pode ser feita? A parceria é aplicar o dinheiro bem aplicado, Liana. Quando a gente fala de resgatar a Guarda Mirim, valorizar os nossos jovens, quando a gente fala de fazer benfeitoria na nossa água, transportar a imagem da nossa água, que é a segunda melhor água do mundo, que não pode acabar, as próprias empresas vão ver que o trabalho nosso é sério, é de responsabilidade, pode ter certeza disso. Eles vão investir, eles vão fazer a parceria junto com a gente. O programa Eleições 2020 é um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Agora a gente vai, com os nossos parceiros. Daqui a pouquinho continua a entrevista com o Wilsinho Vilas Boas, candidato a prefeito de Águas de Lindóia pelo Podemos. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020 do jornal Tribuna das Águas, promovendo entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Nossos parceiros são a Dinamize, farmácia de manipulação, na Rua Abílio Zucato, em Monte Sião. Colégio Monte Sionense, 25 anos, grandes histórias começam aqui. Supermercado Chimodinha, na Rua Presidente Tancredo Neves, em Monte Sião, onde seu dinheiro compra mais. Com você, Eliane. A todos os que estão assistindo, e a gente agradece a audiência, pedimos que, se tiverem algumas perguntas, podem deixar, nós encaminharemos à assessoria do candidato para que ele possa entrar em contato e depois, no próprio debate, podemos também fazer essas perguntas para que ele responda. Pode perguntar também para todos os candidatos a prefeito das 3 cidades, né? Vão acontecer os debates e vai ter perguntas também de ouvintes, né? De telespectadores para os candidatos. Todo mundo pode participar enviando perguntas aqui para o jornal Tribuna das Águas. Basta entrar no www.tribunadaságuas.com.br ou nas redes sociais do jornal. Nós estamos conversando, então, com o Wilsinho Vilas Boas, candidato a prefeito de Águas de Lindóia pelo Podemos. Ainda na área de educação, uma questão muito interessante, a do subsídio estudantil. Como você pensa em fazer? Existe uma porcentagem que você acredita ser possível? Como deve ser o subsídio?
O subsídio, é uma boa pergunta sua, o subsídio dos alunos. O que a nossa cidade hoje mais precisa? Dos profissionais. Vocês acabaram de falar aí que a nossa cidade tem carência. Como é que nós vamos ter um farmacêutico nos postos de saúde, da farmácia popular, das 8 às 22? É aí que entra o subsídio dos alunos. É aí que entra que você tem que investir no subsídio dos alunos de 100%. Eu falo de 85% a 100%. E tem que dar o 100%. Se você quer que o seu jovem de sua cidade, se ele se forme num doutor, ou num médico, ou num engenheiro, você tem que valorizar. Você tem que dar o 100%. Imagine esse jovem que pratica, que vão fazer o estudo da sua faculdade em Ouro Fino, em Bragança, em Pinhalzinho, em Itapira, em Campinas, para que se ali ele se forme num médico ou num doutor, que ele possa atender o seu próprio filho, ou atender a sua própria mãe, ou seu próprio pai. Se nós não valorizar, não investir nesses alunos 100%, já ganham um salário miserável. Eles não têm condições de bancar a condução, e a prefeitura vai bancar o subsídio desses alunos de 100%. Eles vão ter o direito de estudar e ser aquilo que eles querem ser de verdade. Nós vamos dar o direito a esse jovem em Águas de Lindóia. Vai sobrar mão de obra em Águas de Lindóia, nesse quesito. Você também fala sobre, no seu plano de governo, e é esse que você entregou na Justiça Eleitoral, fala assim: nós já tivemos vários problemas com relação à merenda escolar ao longo dos últimos 10, 15 anos na cidade. Você fala assim, vai melhorar a merenda, né? E a merenda tá ruim? Por que você quer melhorar a merenda? Eliana, quando se fala, que você fala assim, que já tivemos vários problemas pela justiça. Na época da Coan. Na época da Coan. E eles vão continuar a ter problemas, porque eles não cuidam das nossas crianças. Eles tratam mal das nossas crianças. Eles não dão uma boa alimentação nas nossas crianças. As crianças é a base de tudo. Não adianta você ganhar uma idade de 30, 40 anos, depois que você vai reforçar. Aí já não tem mais o que reforçar. Mas o que está de errado na alimentação? Você tem acompanhado? Como está? Olha, falta muito na nossa alimentação. Eu não sou como é que fala a palavra exata? Nutricionista, né? Eu não sou isso, mas a necessidade da população e a reclamação da população, a gente só sabe quando a gente está ouvindo, a gente ouve a população. E ouvindo a população hoje de Águas de Lindóia, ouvindo as nossas crianças, ouvindo as mães, ouvindo os pais, a merenda não está boa. Nós vamos reforçar sim a merenda das nossas escolas e dos nossos alunos de Águas de Lindóia. Gostaria de saber sobre a defesa civil da cidade. Você fala em melhoras e mudanças. O que pretende fazer, o que deve ser feito com relação à defesa civil? Você vai montar o Corpo de Bombeiros Civil? Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Olha, a nossa cidade, eu acho que é muito abençoada por Deus. Muito, mas muito. Mas muito. A nossa cidade tem grandes prédios aqui dentro da nossa cidade e nós temos voluntários que temos que agradecer esses meninos. Nós só temos que incentivar, preparar melhor eles. Nós vamos dar um incentivo a eles para que eles continuem e sendo melhor preparados. Mas imagine vocês aí, esses prédios altos na cidade, imagine um deles se incendiando, pegando fogo. O que nós temos para apagar esse fogo? Nada. Então nós somos obrigados a ter um corpo de bombeiros sim na nossa cidade, para proteger esses moradores desses edifícios tão altos dentro da nossa cidade. E temos que proteger. Então o corpo de bombeiro, a gente vai sim ter um corpo de bombeiro em Águas de Lindóia. Lindóia vem dando socorro. A Lindóia é uma cidade muito mais pequena e que não tem grandes prédios dentro de Lindóia, já tem o corpo de bombeiro. Águas de Lindóia parou no tempo e nós não vamos deixar acontecer isso. Nós vamos alavancar a nossa cidade. No que ela precisar, nós vamos dar apoio. E no Corpo de Bombeiro, vocês podem ter certeza disso, que em menos de 4 meses nós estamos um Corpo de Bombeiro montado em Águas de Lindóia, com toda a estrutura que necessita e vão precisar a nossa população. Wilsinho, nós temos aí o Corpo de Bombeiro em Lindóia, a 6 quilômetros de distância, é um local estratégico porque fica entre várias cidades e ainda assim se fala, às vezes, a gente ouve falar em fechamento desse Corpo de Bombeiros. Como trazer um Corpo de Bombeiros para Águas de Lindóia? Eu complemento ainda, como montar uma guarda municipal e um corpo de bombeiros municipal com o orçamento atual, em que há apontamentos do Tribunal de Contas, em que não se pode mais engessar a parte de funcionalismo. O funcionalismo está consumindo quase o máximo.
Então, Eliana, quando você diz que o funcionalismo está assumindo quase o máximo, você... Do orçamento municipal. Do orçamento municipal, é aí que entra aquela pergunta que você fez para mim há minutos atrás. A prefeitura gasta mal. Se você olhar dentro da prefeitura hoje, hoje tem gente procurando lugar para sentar. Um levanta, outro senta, um levanta, outro senta. São muita gente lá dentro, aonde se gasta mal. Então, o que nós vamos fazer? Esse tipo de pessoas que não estão servindo, que não têm responsabilidade com a cidade, e muito menos com a nossa população, ele vai ser, não que a gente vai discriminar, mas ele vai ter que ser afastado do cargo, porque ele não tá cumprindo com o seu dever, e lá não precisa desse trabalho dele. Aí é onde vai sobrar dinheiro para a gente trazer o corpo de bombeiro, aí é onde vai sobrar dinheiro para a gente botar a guarda municipal na rua, porque, Eliana, imagine para vocês. Sim, você é funcionário municipal? Sou funcionário há 30 anos. E você não teme, não, falar que vai cortar emprego dos seus colegas? Mas olha, não. Que tem gente que não trabalha. Não. Deixa eu dizer para você. Você fez a pergunta e eu tenho que responder. Porque eu estava em dúvida. Se você dizer para mim que dentro da prefeitura hoje está precisando de mais mão de obra, que é um salário altíssimo para a nossa população pagar, e aonde precisa de mão de obra para limpeza de rua, para varredor de rua, não podemos contratar, porque lá está inflamado, você tem que cortar na própria carne, tem a Eliana. frente de trabalho, não tem? Eliana, deixa eu dizer para você colocaria mais 2 jornalistas aqui para me entrevistar, sendo que já tem 2 pessoas, você colocaria mais 2 pessoas para tumultuar isso aqui, ou você fala, não precisa. Nós temos, Eliana, que fazer isso, sim, cortar na própria pele. Você sabe o que um prefeito, sabe o que está por detrás de um prefeito quando disputa a candidatura política, Eliana? São cabos eleitorais que estão querendo ir para dentro da prefeitura só para receber pagamento, só para receber salário. Eles não têm compromisso com a nossa Isso é uma denúncia? Isso é uma denúncia? Não, isso é fato. Isso não é fake, isso é fato. Todos nós estamos assistindo isso. Nós não podemos aceitar. São cargos comissionados, são cabo eleitoral que não tem responsabilidade. A nossa cidade, olha, o nosso povo sabe que eu estou falando. Você já fez alguma denúncia disso, assim, formalmente? Olha, o nosso povo sabe o que eu estou falando, sabe que eu não estou mentindo. Eu não viria aqui na tribuna hoje, tá ao vivo para os 18 ou 19 mil da nossa população hoje, que fazem parte da nossa Águas Lindóia, mentindo para a nossa população. Eu não preciso mentir. Se for para mim ganhar, Eliana, com um voto comprado, comprar o voto, ganhar as eleições, eu prefiro perder as eleições. Eu quero ser honesto, eu quero ser um administrador que tenha responsabilidade com todo quanto é cidadão água-lindoense, inclusive com o turismo, inclusive com o turista, inclusive com os animais. Eu disse para você, eu estou aqui eu venho como candidato, e se vencer as eleições, do dia 1º de janeiro, é governar para todo cidadão água-lindoense. Agora, eu não posso admitir, Eliana, que você dizer para mim que eu vou cortar emprego. Não, eu não vou cortar emprego. Eu vou dar emprego. Eu vou contratar a mão de obra mais barata. Na prefeitura você vai. Você falou que vai. Dentro da prefeitura, Eliana, está inflamado. São pessoas que ganham alto. Eu vou repetir. São pessoas que ganham salário, alto salário, que não têm responsabilidade, Eliana, com a nossa cidade e muito menos com a nossa população. Eu vou te perguntar para você. Tem diretor da prefeitura hoje aqui que não é da nossa cidade. Ele não conhece onde está o tesouro da nossa cidade. E qual é o tesouro? Eu desafio você agora nesse momento aqui, dele dizer para mim qual é as 4 nascentes que secaram da nossa cidade. Eu apontaria para ele as 4 nascentes que secaram da nossa cidade, aonde o turista passava a pegar a sua água para tomar, ele não sabe na onde está. Então, Eliana, esse tipo de mão de obra, você me desculpe, eu vou valorizar sim o profissional de Águas de Lindóia, é aonde eu vou gerar emprego para a nossa população. Você poderia citar quais são esses diretores que estão aqui sem conhecer a cidade? Olha, deixa eu dizer para você, a gente falar nomes aqui seria mexer com o brilho das pessoas. E isso não faz meu feitio. Isso, se vocês me derem a oportunidade de administrar, vocês mesmos vão elogiar o Wilsinho os 4 anos de administração de Águas de Lindóia. Quando eu digo para você que é muito importante o cidadão conhecer Águas de Lindóia, porque é muito importante. Se vocês verem hoje aí, dá licença um pouquinho. Nós estamos conversando com o Wilsinho Vilas Boas, candidato a prefeito de Águas de Lindóia. Se você me perguntar para mim aí, eu vou te responder, eu vou fazer uma pergunta, eu vou responder na pergunta para vocês do quesito de trás, que vocês vieram perguntando e a resposta vai surgindo. Eu vou dizer para vocês, além deles não conhecer as nascentes da nossa cidade, você vai ali na Praça Demar de Barro, você vê o lago completamente assoreado, a 2 palmos da Prefeitura de Águas de Lindóia. Se eles tivessem responsabilidade com a nossa água, que é o maior tesouro de Águas de Lindóia, ele já tinha desassoreado o lago da Praça Demar de Barro. E se ele tivesse mais responsabilidade ainda,
eles botavam uma grade de proteção para as crianças em volta de todo aquele lago, para que as mães tivessem mais tranquilidade com seus filhos. Nem isso eles sabem fazer. E se eles tivessem a responsabilidade, quando eles começassem uma obra, eles colocassem o banheiro público para que as pessoas, quando tiverem necessidade, para poder sendo usado. Eles fecharam os banheiros e deixaram a nossa população sem assistência. Não é desse jeito que administra. Você me desculpe, nós temos que ter sim responsabilidade com a nossa população. A falta de água é uma situação séria, né, em Águas de Lindóia, e claro, precisa o desassoreamento, mas não seria somente isso que resolveria, porque realmente o problema é de falta de água. Qual que é o que você faria além do desassoreamento, o que você faria? Necessita de verbas, o que mais pode ser feito para poder melhorar a questão do abastecimento de água em toda a cidade? Para que a gente não venha a ter falta de água no futuro também aqui em Águas de Lindóia. Olha, quando fala de água, eu fico um pouco agressivo, porque eu amo Águas de Lindóia. Eu sou nascido aqui, eu tenho 58 anos de idade. Meu pai é um dos 10 fundadores de Águas de Lindóia. Eu seria hipócrita aqui em não defender as necessidades do nosso povo de Águas de Lindóia. Então eu vou dizer para você, quando você tem compromisso e responsabilidade, se você dizer para mim que o desassoreamento dos nossos lagos, aonde foi feito, aonde não foi feito e aonde foi feito, foi mal feito, então eu vou falar para você, nós temos que desassorear o lago da Praça Ademar de Barros, nós temos que desassorear o lago do Cavalinho Branco, que não foi desassoreado. Aquele para mim foi uma enganação. Está lá para todos nós ver. Isso é fato. Isso não é o Wilsinho que está falando. É fato. Foi gastado uma verba, foi gastado um dinheiro grande. É por isso que quando você diz, como é que nós vamos caçar parceria? Caçar parceria que jeito? Se nós estamos pegando dinheiro e não estamos usando, não estamos fazendo um bom uso, nós estamos fazendo mau uso do dinheiro. Quando a gente faz o bem uso do dinheiro, a parceria vem. Então nós vamos fazer um desassoreamento no Lago do Cavalinho Branco. E vou colocar a fundura do Lago do Cavalinho Branco, ele é de 10 a 12 metros de fundura. Hoje o lago está acima, 1 metro acima de assoreamento. Nós vamos desassorear o Lago do Cavalinho Branco, e o lago que protege o Lago do Cavalinho Branco é o Lago do Forte Apache, que faz a proteção do Lago do Cavalinho Branco. Ele está completamente assoreado, está lá, é imagem, é fato. Nós vamos desassorear o Lago do Cavalinho Branco, vamos aprofundar na profundidade que é de direito dele, de 6 metros de fundura. Desassoreando o Lago do Forte Apache, a gente vai desassorear o Lago do Jardim Alpino, que precisa ser desassoreado, que foi feito acho que um loteamento do lado de cima, não sei de quem que é aquele loteamento, e não se cuidou. Terras rodaram em cima das nascentes, acabaram com a nossa nascente. Eu não sei quem é o responsável daquele loteamento, mas teria que levar uma multa, porque acabaram com a nossa nascente. Se você disser para mim que fazendo tudo isso vai resolver, não vai resolver. Mas nós vamos fiscalizar o circuito das montanhas, nós vamos fazer a recuperação dos nossos mananciais, nós vamos reflorestar o circuito das montanhas, e nós vamos punir aqueles irresponsáveis que estão acabando com o nosso circuito das montanhas. Você fala também em questão de obras, e nós temos que dar uma acelerada, porque está para terminar aqui, é a seguinte: teleférico no Morro do Cristo, como isso vai se funcionar? Olha, o teleférico é uma empresa que ela vem gratuita para Águas de Lindóia. Nós vamos montar o teleférico, é uma atração turística, nós vamos montar o teleférico do balneário ao Morro do Cristo, para dar a opção ao turista de ficar no centro da cidade. O centro da cidade hoje, para a Eliana ver, as capivaras estão descendo do circuito das montanhas e estão quase dentro dos hotéis. E os turistas, quando verem isso, eles ficam com medo. É perigoso pegar aquela febre imaculosa que você não me diz. Então o turista se afasta dali. Se você me der a oportunidade, se o tempo está acabando, se você me desse a oportunidade, como a gente vai gerar emprego em Águas de Lindóia, eu queria falar um pouquinho do emprego. Pode ser? Pode. Sim, vamos então concluindo. Pode falar a questão do emprego. Pode falar do emprego e daí você já pode concluir. Olha, a geração de emprego de Águas de Lindóia, já que eu tenho essa oportunidade de falar com cada um de vocês podem ter certeza absoluta disso. Eu acho que um prefeito que pensa na população do seu município, ele tem que agir com o povo de Águas de Lindóia, assim. Nós não vamos terceirizar nenhuma obra para fora da nossa cidade. É aí que vem a geração de emprego. Nós vamos valorizar a nossa própria mão de obra, de cada cidadão água lindóiense. Pode ter certeza disso. Nós vamos trazer 2 empresas para a nossa cidade, não poluente, dando a oportunidade do emprego aos nossos munícipes de Águas de Lindóia. Que empresas são essas?
Então, eu não tenho assim um vínculo corretamente direto com as empresas, mas já tem oferecimento de várias empresas. Mas quem que oferece? Pode citar alguma empresa que É já algum tem? deputado? Quem que está trazendo? Olha, a deputada Renata Abreu e o deputado estadual Márcio da Farmácia, ele tem compromisso com a saúde de Águas de Lindóia, compromisso assumido comigo já em Águas de Lindóia. As grandes empresas que virão para Águas de Lindóia, você pode ter certeza disso, é para cumprir com a necessidade da nossa população que está precisando de emprego. E sabe Eliana, são mais de 3 mil desempregados em Águas de Lindóia hoje, o problema é seríssimo, e o nosso prefeito empreitando obra, terceirizando obra para fora da nossa cidade. Ele tem que pensar na população de Águas de Lindóia. Agora eu te pergunto, será que nós devemos dar uma oportunidade para ele ou trocar o candidato, né, botar um candidato aí do Podemos para cuidar da nossa população de Águas de Lindóia, a qual ele não pensou sequer um instante? Wilson, eu gostaria de saber sobre câmeras de monitoramento. Você cita a implantação de câmeras de monitoramento 24 horas por dia na cidade. Onde você pretende implantar essas câmeras? E o sistema de monitoramento? Como seria o sistema? Quem vai gerir, quem vai, por 24 horas, a central de monitoramento? Olha, se nós queremos uma cidade criada por turista, criada por turismo, uma cidade com segurança, as câmeras de monitoramento, ela é colocada em ponto estratégico, em ponto de saída da cidade, em ponto de entrada e saída da cidade. Então, com certeza, ali no portal da cidade, uma, na subida dos Moreira, outra, na saída do Jubuticabal, outra, e na saída e na vinda de Monticião, também outra câmera, e vai ser monitorada uma central dentro da prefeitura que a gente vai colocar. Dentro da prefeitura, então, a própria prefeitura vai monitorar 24 horas. Isso. Estamos terminando o tempo, então, né, a entrevista com o Wilson Vilas Boas, que é candidato pelo Podemos a prefeito de Águas de Lindóia. Agradeço muito a tua presença e agora a gente deixa o microfone para 5 minutos de considerações finais. Olha, eu quero só agradecer o convite da Eliana, o convite de todos vocês, de poder estar aqui hoje, representando toda a população de Águas de Lindóia. Eu jamais sairia da minha casa para vir mentir para vocês. Eu não preciso disso. Eu tenho 30 anos de vida pública, fui 4 anos vereador de 2012 a 2016. Eu tenho compromisso e responsabilidade não só com a minha família, mas com toda a população de Águas de Lindóia. Quando a gente fala da água, a água é um tesouro. Quando a gente fala da gente mesmo, eu acho que fica até meio chato, né? Não fica bom. Então eu peço que cada cidadão água-lindoense que me dê uma oportunidade de governar. Nós precisamos ter mudanças, e mudanças fortes na saúde. Como sempre falei, a saúde não tem 99%, a saúde é 100%. Como na educação, a educação nós temos que escutar os professores, são eles que nos ensinam. Jamais o Wilsinho vai fazer alguma coisa sozinho. O Wilsinho vai botar uma equipe que tem responsabilidade com a nossa cidade, que tem responsabilidade com a nossa população. O Wilsinho não vai colocar, não estou falando que o estranho chega na nossa cidade aqui, ele não sabe fazer nada, mas ele não tem os mesmos conhecimentos que aquele que nasceu na cidade de Águas de Lindóia. É possível, eu não consigo acreditar que um administrador coloque pessoas de fora para administrar a nossa cidade, nos cargos mais importantes da nossa cidade, aquele que não conhece a nossa cidade. Nós temos profissionais que sabem e vão fazer muito pela nossa população de Águas de Lindóia. Eu tenho a certeza absoluta disso. Nós temos hoteleiro aí que passa por uma crise dessa pandemia. Eu acho que o Brasil, não só Águas de Lindóia, nunca mais vai ser a mesma. Mas você pode ter certeza, mas nós vamos mudar para melhor, porque nós temos que buscar soluções, e nós vamos buscar soluções aonde for preciso. Quando eu disse aqui que nós temos que valorizar aquilo que nós ganhamos, se nós não valorizar, um deputado, quando manda uma verba para a cidade, ele quer ser valorizado, ele quer que o nome dele seja lembrado. E o que o prefeito, esse ato que o prefeito fez meses atrás, quando a deputada Renata Abreu mandou uma verba para a nossa cidade de Águas de Lindóia, a qual ele não soube agradecer, isso não é gesto que se faz a quem está contribuindo com a nossa cidade. Quando eu estive ontem com o Márcio da Farmácia, que ele nos prometeu botar esse equipamento de mamografia, de ultrassom, de ressonância magnética, de raio-x, de tomografia,
é responsabilidade. Eu posso afirmar a todo cidadão água-lindoense, em menos de 3 meses, os nossos postos de saúde vai ter com esse equipamento, não vai ter que deslocar da nossa cidade de 100 a 150 quilômetros para fazer um exame de ultrassom. Ele vai fazer dentro do seu posto de saúde. Ele vai ter médico especializado o dia todo ali. Não é justo que uma mãe ou um pai que vão na fila de um posto de saúde, chega às 4 horas da manhã, ficando na fila do lado de fora, passando frio, tomando chuva, para aguardar um posto abrir às 8 horas da manhã, para ver se tem vaga, para ver se vai ser atendido. Não é justo. São coisas que você não gasta dinheiro, colocar para dentro do posto de saúde, não gasta um centavo. E nós, nosso governo, nós temos compromisso e temos responsabilidade de governar. Pode ter certeza disso. Nós não vemos para governar para meia dúzia, nós vemos para governar para os 18 mil habitantes de Águas de Lindóia. Nós vamos ter parceria, nós vamos escutar, né? Eu digo aqui, quando eu falei da educação, e vou voltar a falar da educação, que a educação nós temos que investir. A educação, investimento na educação é sinal de bom retorno. Quando a gente fala de investir o 100% no subsídio, é sinal de bom retorno, né? Vamos ter bons profissionais em Águas de Lindóia, pode ter certeza, vai sobrar mão de obra. Agora, o que nós precisamos, o que eu peço a cada um de vocês, me dê uma oportunidade. Me dê aquela oportunidade que você precisa para o seu filho. Me dê essa oportunidade. Vocês vão ver, vocês vão ter o respaldo de tudo. Eu agradeço e quero dizer uma boa noite a todos vocês e parabéns aos professores. A entrevista de hoje foi, então, com o candidato a prefeito de Águas de Lindóia, Wilson Aparecido Vilas Boas, 56 anos, ele que é candidato pelo partido Podemos. O programa Eleições 2020 é apresentado pelos jornalistas Eliane Prado e Michel Caroli. A produção de filmagens com Roberto Talarico e Henrique Moura. E nós temos os parceiros, a Dinamize, farmácia de manipulação, na Rua Abílio Zucato, em Monte Sião, o Colégio Monte Sionense. 25 anos, grandes histórias começam aqui. E também o Supermercado Chimodinha, na Rua Presidente Tancredo Neves, em Monte Sião, onde seu dinheiro compra mais. Seja você também um parceiro desse projeto. A próxima entrevista é nesta terça-feira, às 6 horas da tarde. Nós vamos conversar com o candidato a prefeito de Lindóia, Elnis Resquioto. Vai, Eliane? Boa noite, Eliane. Boa noite. Agradeço a presença do candidato e esse projeto é um orgulho para a gente, porque dá a oportunidade, oportuniza os candidatos a se mostrarem, a fazerem, a apresentarem esses planos de governo e cria essa consciência no eleitor de saber, de olhar, de perceber o seu candidato. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. A gente volta na terça-feira, às 6 horas da tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui.
Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos, para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais.